Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre o livro que foi responsável pela minha ressaca literária mais recente e falo de Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy, considerado pelo crítico Harold Bloom um dos maiores livros da literatura norte-americana, ao lado de Moby Dick, de Herman Melville, e Enquanto Agonizo, de William Faulkner. E já aviso que vai ser difícil falar sobre este livro, porque é daquelas experiências literárias muito únicas que, por mais que você tente passar para alguém o que é a experiência, não tem como. A pessoa tem que ler para saber do que você está falando. Mas vamos lá tentar. O que a gente tem no enredo de Meridiano de Sangue? A maior parte do enredo do livro é ambientado ali do fim da primeira metade do século XIX para o início da segunda metade, logo após o fim da Guerra Mexicano-Americana, que durou de 1846 a 1848 e que foi, resumindo bem, uma disputa territorial entre Estados Unidos e México. E no começo do livro nós somos convidados a olhar para um menino chamado Kid. Sim, Kid, como se diz criança em inglês, e o tradutor optou por não traduzir. O menino é chamado de Kid ao longo de toda a narrativa, até o fim, quando ele vira The Man, o homem. E esse menino nitidamente teve uma infância muito difícil. Ele vem de um lar muito humilde, não teve acesso à educação, a sua mãe faleceu, seu pai sucumbiu ao alcoolismo e o Kid é descrito como sendo alguém que teria uma inclinação natural à violência, à maldade. Aos 14 anos, ele foge de casa, resolve abandonar aquela vida e ir em busca de talvez condições melhores e acaba se engajando em diversas atividades muito violentas. Então, ele mata pessoas, testemunha assassinatos, vive metido em brigas, em ambientes inóspitos, até que um dia o Kid acaba sendo convidado para entrar em um bando de escalpeladores chefiado por um homem chamado Glenton. E o que acontece? Esse bando é contratado pelo governo mexicano para dizimar, matar uma tribo indígena que era vista pelo governo como um problema. Só que o governo quer provas de que aquele bando realmente matou esses indígenas. E como prova, esses homens escalpelam suas vítimas, ou seja, tiram os escalpos. Sim, um negócio horroroso, eles carregam esses escalpos, muitas vezes até outras partes dos corpos dessas vítimas, e aí entregam ao governo mexicano e para cada escalpo eles recebem um pagamento. Então o Kid entra para esse bando, de novo um ambiente de muita violência, e apesar de ser chefiado, o bando, né, ser chefiado pelo Glenton, tem uma outra figura ali de comando, e é uma figura que o Kid já havia encontrado antes numa situação bastante peculiar, na qual o Kid com certeza deve ter tido uma boa ideia da índole desse homem em questão, e esse homem é chamado de Juiz Holden e é simplesmente a figura mais macabra, medonha, sobre a qual você vai ler em algum livro. Você já vê que esse homem é alguém diferente já pela descrição dele. O juiz Holden é descrito como sendo um homem muito alto, um homem corpulento, albino e sem pelo algum. Então ele não tem cabelo, não tem sobrancelhas, pelos corporais, nada. E, além disso, esse homem parece ser a própria personificação do mal, porque, sério, tudo que você imaginar de ruim, o juiz Holden tem. Então, ele é pedófilo, ele assassina diversas pessoas a sangue frio mesmo, e a frieza desse homem é tamanha que até os homens ali daquele bando, que não são florzinhas que se cheirem, ficam indignados com algumas das atitudes dele. Então, ele é muito manipulador também, ele engana as pessoas, ele é estuprador, só que ele também é um cara que tem muitas habilidades. Então, ele sabe se adequar muito bem em relação ao seu interlocutor, então ele consegue falar com pessoas muito educadas, de igual para igual, mas também consegue falar com pessoas menos educadas de igual para igual. Ele sabe se adequar muito bem, adequar os seus trejeitos. Ele também é um homem que dança muito bem, ele toca violino, ele é fluente em diversos idiomas, tem muito conhecimento de história, de biologia,
Enfim, é algo impressionante, só que, infelizmente, todo esse conhecimento desse homem e a habilidade dele é usada única e puramente para o mal. Na minha visão, o Jules Holden é o grande protagonista do livro. A gente não entra muito bem na cabeça desses personagens, o foco é mais na ação mesmo ali, da matança da qual eles fazem parte, ali na fronteira do México com os Estados Unidos, região do Texas, Califórnia, mais ou menos. Só que o juiz é um homem que fala muito, ele vive dando umas palestrinhas, sabe, ensinando os homens deles, os homens ali do bando, sobre algumas coisas, e a partir disso a gente consegue ter uma ideia da visão de mundo daquele juiz. E eu acho que a ideia mais impressionante que ele apresenta e que acaba fazendo com que a gente entenda, entre muitas aspas, as ações dele, é a ideia de que a guerra é Deus. Para o juiz Holden, o real propósito do ser humano é guerrear, dominar. E quem resistir a isso está fadado ao fracasso. Para o juiz, é somente abraçando essa disposição natural do homem para a guerra que o homem consegue triunfar. E eu queria ler um trecho aqui que, na minha opinião, é dos mais impressionantes do livro e que eu acho que ajuda a sintetizar bem essa ideia dele. Não faz diferença o que o homem pensa da guerra, disse o juiz. A guerra perdura. É a mesma coisa que perguntar o que o homem pensa da pedra. A guerra sempre vai existir. Antes do homem aparecer, a guerra estava à sua espera. A ocupação suprema, à espera do praticante supremo. Assim foi e assim será. Assim e de mais nenhum outro jeito. E apesar de ser uma ficção, este romance tem boa base em acontecimentos reais, sendo baseado principalmente nas memórias de um homem chamado Samuel Chamberlain. Esse homem foi um soldado que lutou na Guerra Mexicano-Americana e depois ele acaba entrando também para um bando de escalpeladores contratados pelo governo mexicano para eliminar uma tribo indígena, os Apaches. E segundo ele, em suas memórias, havia o chefe desse bando, cujo nome era justamente Glanton, tal qual que a gente tem aqui em Meridiano de Sangue, e ele também descreve a figura de um juiz, e a descrição desse juiz é muito parecida com o que a gente tem aqui no Juiz Holden, e o Samuel Chamberlain, por sua vez, é utilizado como base para a figura do Kid. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis de ler o livro, porque você lê o que está aqui e imagina que muito do que é retratado realmente aconteceu, e eu quero deixar claro desde já que este aqui definitivamente não é um livro para todo mundo. Se você não gosta de ver muita violência, vou fazer um paralelo aqui com o cinema, se você não gosta de assistir a filmes do Tarantino, por exemplo, por conta da matança, violência para todo lado, etc., muito provavelmente você não vai gostar da experiência de leitura de Meridiano de Sangue. Talvez você nem consiga chegar até o fim. Eu conheço pessoas que tentaram ler este livro e não conseguiram por conta da violência, porque é realmente algo muito complicado. Eu confesso que eu tenho certa facilidade em acompanhar cenas de muita violência, não é algo que costuma me afetar a ponto de eu ter que abandonar o livro, mas aqui a gente tem umas cenas que, nossa, a cena da árvore. Quem lê o livro com certeza vai saber do que eu tô falando e provavelmente vai ficar com calafrios aí também. Além disso, aqui a gente não tem um enredo, um plot super delineadinho, sabe? Não. O livro é, por vezes, bastante repetitivo, porque é muito isso. Eles estão num lugar, aí matam um monte de gente, aí depois andam, sofrem pra caramba e matam outras pessoas. O livro é bastante repetitivo nesse sentido. Se você também é aquela pessoa que sente necessidade de se apegar aos personagens, meu Deus do céu, esquece, porque aqui você com certeza não vai se apegar a ninguém, pelo menos assim espero, mas ainda assim acho que se você se interessou por algo do que eu falei aqui, pode ser que valha a pena a tentativa. E o porquê disso? Primeiramente, eu queria dizer que a violência que está aqui neste livro, por mais que pareça gratuita, definitivamente não está aqui
à toa. Através de todo o sangue que a gente tem neste livro, que está até em seu título, não é? Meridiano de Sangue, em conjunto com a filosofia de vida do juiz Holden, o McCarthy explora essa natureza da violência humana, a natureza do mal, e faz inclusive inúmeras metáforas aqui para a própria história dos Estados Unidos. Eu acho que este livro fala muito sobre a história dos Estados Unidos, essa história da expansão. A gente tem aqui alguns momentos que aludem à questão da doutrina do Destino Manifesto, que foi inclusive um dos preceitos para a Guerra Mexicano-Americana, né? Essa ideia de que os Estados Unidos tinham que levar o progresso, só que a gente sabe que essa expansão foi feita à custa de muito sangue, e o McCarthy definitivamente explora essa ideia aqui. Na minha opinião, essa ideia está até mesmo no epílogo do livro. Eu falei sobre isso com a galera que participou da leitura conjunta. Este livro foi leitura conjunta de abril do Clubinho, aliás, todo o material, meus comentários com spoiler, etc., estão lá no Clubinho. Qualquer coisa, manda um e-mail pro suporte, que tá aqui na descrição do vídeo, que o pessoal lá te ajuda. Mas voltando, um outro ponto aqui que me chamou muita atenção é que as descrições do McCarthy, sério, são de uma beleza, e você acaba se sentindo meio mal às vezes, porque ele tá descrevendo lá uma cena horrorosa de um lugar onde tá tudo acabado, um monte de gente morta, ferida, mas ele descreve de um jeito tão bonito que algumas vezes eu me vi voltando para ler uma cena que era extremamente violenta, só que eu voltei porque o McCarthy, em alguns momentos, faz parecer poesia. É muito bizarro. Nunca tinha visto nada do tipo, e é uma prosa muito cinematográfica também, sabe? Muitas vezes você consegue visualizar as coisas, parece até que você sente o cheiro da carnificina, sabe? Sério, é impressionante. Acho que é um dos livros mais cinematográficos que eu já li na vida. Pra quem gosta de livros repletos de referências literárias, meu Deus, esse aqui é cheio delas. A gente tem referências bíblicas, temos referências também a Paraíso Perdido, que eu não peguei, porque, né, não li Paraíso Perdido ainda. Moby Dick, inclusive no Clubinho a gente leu Moby Dick antes de ler Meridiano de Sangue, e eu achei que isso foi muito legal, porque como foi uma leitura seguida da outra, dá pra ver muitos paralelos entre as obras. A gente conversou até sobre isso na live, o pessoal falou de paralelo com Coração das Trevas também. Esse não li ainda, mas fiquei morrendo de vontade de ler depois da discussão que a gente teve, porque realmente parece que os livros têm uma conexão. A gente tem aqui toda a discussão entre o juiz e o Kid, e a dinâmica desses personagens é muito interessante. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu sei que muita gente aqui nem deve ter lido o livro ainda, mas meus comentários estão lá no Clubinho, mas eles têm um embate ao longo de toda a narrativa, tem a própria discussão em relação à natureza do juiz. Será que é um homem mesmo? Será que a personificação do mal seria esse homem o diabo em pessoa? Eu confesso que sou mais partidária da ideia de que ele seria a personificação do mal ou a personificação da sede desenfreada por poder. E, é claro, eu não posso deixar de falar do final do livro. Não vou, obviamente, falar qual é o final aqui pra vocês, mas é aquele tipo de final que você não lê uma vez só. Você tem que voltar para ver se você realmente entendeu o que aconteceu. É um final que deixa uma questão ali meio que em aberto. Então, fica até a dica. Se você puder ler com outra pessoa, acho que pode ser legal para teorizar sobre esse final. E eu sei que o pessoal fala muito sobre o final, que realmente é uma coisa que meio que explode a sua cabeça, mas para mim o que explodiu mesmo a minha cabeça foi o epílogo. Aliás, eu li que o McCarthy ficou cerca de 2 anos trabalhando nesse epílogo. Eu devo ter lido esse epílogo, sei lá, umas 10 vezes, talvez. Talvez esteja exagerando, mas li muitas vezes. E ainda não tenho certeza de que entendi muita coisa, não. Na verdade, essa certeza é em relação ao livro inteiro. Eu tenho certeza de que eu não consegui capturar, consegui absorver nem 20% do que o McCarthy procurou passar aqui. Então é um livro que com certeza vai ter releitura. Só que eu não sei se é o tipo de livro que se beneficiaria de uma releitura imediata, sabe? Eu tive essa impressão. Eu acho que é um livro que você precisa ficar mastigando por um tempo e aí depois voltar. E acho que assim você consegue aproveitar bem melhor a segunda leitura disto aqui. Por fim, eu queria deixar 2 conselhos para leitura. A primeira é:
não estou reclamando da tradução, tá? Não estou mesmo. Só que a minha releitura certamente será no original, porque eu fui ler o epílogo no original, eu senti essa necessidade, li alguns outros trechos também, e fica nítido que, como em toda tradução, o tradutor tem de fazer algumas escolhas. E alguns trechos, principalmente um que eu li no epílogo, fica bem mais dúbio no original. Então, isso me fez ter vontade de ler o livro no original. Uma participante do clubinho alternou o original com a tradução e ela disse que a prosa no original tem um tom diferente mesmo, uma coisa mais rítmica, sabe? Enfim, sempre melhor ler no original, né, se possível, então a releitura vou alternar as duas versões, certamente. E a outra dica, eu vou deixar até o link aqui na descrição para vocês, é que a gente tem algumas, acho que são 2 aulas de Yale com uma professora sensacional falando sobre este livro. Não veja antes se você se importa com spoiler, porque tem spoilers, ela fala abertamente sobre o enredo do livro, mas sério, é sensacional e ampliou muito a minha compreensão do que eu li aqui. Vários aspectos teriam me passado despercebidos se não fossem essas aulas, então aproveitem, elas estão disponíveis aqui gratuitamente, porém somente em inglês. E para encerrar de vez, eu queria deixar uma crítica à Companhia das Letras, né, o selo Alfaguara, porque, gente, eu achei um absurdo esta ser uma reedição do livro, né, uma edição recente, e a gente não tem um texto complementar aqui, é só o livro mesmo. E, poxa, tem tanto material aí, gente que estuda este livro, que eu acho que merecia, sabe, a grandiosidade da obra, pedia uma edição mais robusta. Então, espero que futuramente a gente tenha uma edição mais legal dessa obra aqui, porque eu fiquei bem decepcionada ao fazer o cronograma da leitura para o clubinho e ver que a gente realmente não tinha nenhum texto complementar aqui, tanto pós-fácil como introdução. Deixada a minha crítica, reforço agora a minha recomendação. Leia este livro. Se você ficou interessado por alguma coisa que eu falei aqui, leia, porque acho que pelo menos tentar vale a pena. Pode ser que você abandone, pode ser, mas acho que este aqui é o tipo de obra que definitivamente merece uma tentativa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.